Na porção 36 desse quarto ciclo, a leitura estrutural parte de uma imagem simples. Uma luz que precisa ser acesa. Mas, nessa versão, o ponto não é tratar essa luz apenas como inspiração, emoção ou despertar momentâneo. O ponto é observar o que acontece quando aquilo que deveria iluminar a pessoa não é a força que realmente conduz a sua vida. Dentro da leitura noética, isso precisa ser formulado com precisão. Uma força interna não se torna problema apenas por existir. Desejo, medo, necessidade, cansaço, busca de segurança, vontade de pertencimento, impulso e pressão do ambiente fazem parte da experiência humana. O problema começa quando uma dessas forças deixa de ocupar o seu lugar parcial e passa a comandar o conjunto. Nesse momento, ela deixa de ser apenas impulso e passa a ser governo. E essa diferença é essencial para entender a relação dessa porção com a primeira lei noética. A proibição da idolatria não se limita a impedir práticas externas de culto. Ela também preserva a vida humana de entregar autoridade ao que não deve ocupar lugar de comando. Quando algo inferior passa a determinar pensamento, fala, escolha, reação e direção, aquilo já não está apenas presente dentro da pessoa, está recebendo uma obediência que não lhe pertence. Por isso, a pergunta estrutural dessa porção não é simplesmente se a pessoa possui luz, conhecimento ou tensão. A pergunta é se aquilo que ela reconhece como mais elevado tem força real para ordenar as demais partes da vida. Porque se a luz permanece apenas como ideia, mas a decisão continua sendo conduzida por desejo, medo, vaidade, hábito ou pressão, então a pessoa não está sem conteúdo. Ela está com um governo interno invertido. É esse governo invertido que essa porção nos ajuda a observar. Esse governo invertido não aparece de uma vez. Ele se forma por repetição. Uma força interna se apresenta primeiro como reação, depois como hábito e depois como justificativa. E quando a pessoa percebe, aquilo já não é tratado como algo que precisa ser observado. Passa a ser tratado como parte da própria identidade. É assim que uma vontade deixa de ser apenas vontade. Ela começa pequena. Aparece em situações específicas, recebe espaço, recebe resposta, recebe permissão. Depois, passa a exigir mais. A pessoa já não apenas sente aquilo, ela começa a organizar escolhas ao redor daquilo. Evita o que contraria essa vontade. Procura o que a alimenta
cria justificativas para manter ela e aos poucos deixa de perceber que está obedecendo. O mesmo acontece com o medo. No início, ele pode aparecer como um alerta, mas se recebe governo, começa a definir limites que não vieram da verdade, e sim da necessidade de autoproteção. A pessoa chama isso de prudência, cuidado ou maturidade, mas na prática pode estar apenas permitindo que o medo decida até onde ela vai, com quem se relaciona, o que evita, o que não enfrenta e o que abandona, antes mesmo de tentar. A vaidade também funciona assim. Ela raramente se apresenta como vaidade. Muitas vezes aparece como zelo pela própria imagem, necessidade de ser compreendida, desejo de ser reconhecida, vontade de não ser diminuída. Mas, quando passa a governar, a fala deixa de servir a verdade e começa a servir a impressão que a pessoa quer causar. A escolha deixa de ser orientada pelo que é correto e passa a ser medida pelo efeito que vai produzir nos outros. Esse é o ponto. Uma força parcial se torna governo quando deixa de ser submetida a uma direção mais alta. Ela passa a filtrar a realidade, passa a selecionar o que a pessoa aceita, passa a definir o que a pessoa permita, passa a decidir quais verdades serão suportadas e quais serão rejeitadas. E quando isso acontece, a pessoa não está apenas tendo dificuldade em uma área, ela está sendo conduzida a partir de uma medida inferior. Por isso, na leitura estrutural dessa porção, acender a luz não significa apenas produzir uma sensação espiritual, significa permitir que algo mais alto comece a revelar onde essas forças ganharam autoridade. Porque, enquanto esse governo não é percebido, ele continua se fortalecendo. E quanto mais ele se fortalece, mais natural parece. É nesse ponto que a primeira lei noética entra de forma direta. A proibição da idolatria não pode ser reduzida apenas ao momento em que alguém se curva diante de uma imagem ou declara culto a algo externo. Esse nível existe, mas ele não esgota o problema. Antes da prática visível, existe uma questão mais profunda. Aquilo que recebe autoridade sobre a vida. Quando uma força interior começa a conduzir pensamento, fala, desejo, escolha, reação e direção, ela passa a ocupar um lugar que não lhe pertence. E esse é o ponto que precisa ser observado nessa porção. Não se trata de dizer que todo desejo é idolatria, ou que todo medo, toda necessidade, todo impulso ou toda busca material já seja um desvio. Isso seria uma leitura fraca e desequilibrada.
A vida humana contém essas forças. O problema começa quando elas deixam de ser conduzidas e passam a conduzir. A primeira lei noética exige que a pessoa não entregue governo àquilo que rebaixa sua relação com o Criador. O governo não aparece apenas em palavras. O governo aparece naquilo que a pessoa obedece. Se a pessoa diz que reconhece Deus, mas na prática molda sua vida para servir ao próprio medo, então o medo recebeu uma autoridade indevida. Se fala de elevação, mas organiza suas escolhas em torno de vaidade, então a vaidade passou a ocupar função de direção. Se afirma buscar consciência, mas continua justificando impulso como se fosse liberdade, então o impulso já não está apenas presente, ele está sendo servido. A idolatria, nesse nível, começa quando algo parcial assume valor absoluto. Uma necessidade parcial quer definir toda a vida. Um desejo parcial quer justificar toda a sua escolha. Um medo parcial quer impedir todo o movimento. Uma imagem pessoal quer controlar toda a fala. E quando isso acontece, a pessoa passa a viver orientada por uma medida inferior, mesmo que continue usando uma linguagem elevada. Por isso, a leitura noética dessa porção precisa ser prática. Não é apenas se perguntar: eu rejeito a idolatria externamente, mas se questionar: o que eu tenho obedecido antes da minha alma decidir? Porque aquilo que recebe uma obediência repetida começa a formar autoridade. E quando essa autoridade não vem do que é mais alto, mas do que rebaixa, a primeira lei já está sendo tocada em um nível interno. A luz, nessa porção, aparece exatamente para revelar essa inversão. Ela mostra onde a pessoa deixou de conduzir uma força e passou a ser conduzida por ela. Depois de identificar essa autoridade indevida, o próximo passo é entender como a luz é testada na prática. Porque a luz não é medida apenas pelo que a pessoa entende, ela é medida pelo que a pessoa consegue impedir de governar. Alguém pode compreender uma ideia elevada, concordar com ela e até se emocionar com aquilo que ouviu. Mas, se no momento de pressão a mesma força antiga continua decidindo, então essa compreensão ainda não alcançou o ponto necessário. A luz chegou ao pensamento, mas ainda não chegou ao lugar da resposta. É por isso que essa porção não trata apenas de uma luz presente, mas de uma luz que precisa atuar. Ela precisa alcançar um ponto onde a pessoa fala antes de pensar, reage antes de discernir, justifica antes de avaliar, cede antes de escolher. Esse é o teste real. Não é o que a pessoa diz quando está tranquila, é o que governa quando ela é contrariada.